Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo bíblico da Calvary Santos, hoje no capítulo 15 do Evangelho de João, versículos de 1 a 8. Então, se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir João capítulo 15. Nós estamos num momento muito especial dos discípulos com Jesus, um momento crucial, né? Os últimos momentos que os discípulos têm com Jesus, e nós vimos, né, que já que Jesus estava prestes a deixar os discípulos, eles ficaram com medo de ficar desamparados. Mas ele deu a promessa, né, no último estudo, prometeu o Espírito Santo que estaria com eles, que habitaria dentro deles. Essa promessa da nova aliança, né? Que o poder para obedecer estaria dentro deles. A pessoa que iria continuar o discipulado que Jesus começou seria o Espírito Santo, né? E também a pessoa através de qual o relacionamento com Jesus seria mais íntimo ainda, mais do que eles já tinham enquanto Jesus estava na Terra. Hoje nós vamos ver uma figura muito importante para ilustrar a importância desse relacionamento com Jesus. Talvez você já tenha visto uma casa, um cesto, né, com frutas de cera em cima de uma mesa, né, uma decoração assim. Se você passa e olha rapidamente, parece tão real e às vezes tão gostoso assim, né, que você quer pegar e provar. Mas se você morder mesmo, né, você vai cuspir toda essa cera porque é de mentira, é falsa. E o nosso problema, em geral, é que a gente complica todas as coisas. O relacionamento com Jesus, a vida com Jesus é simples, é libertador. E ao invés de viver como ele disse, a gente muitas vezes deixa a simplicidade e a gente vive complicando as coisas para o nosso lado, né? A gente acaba muitas vezes entrando num piloto automático e a gente não vive esse relacionamento diário que Jesus quer com a gente. A gente sabe que tipo de fruto deveria sair, né, de uma vida com Deus, o que se espera de uma vida com Deus, o amor, a alegria, a paz, as atitudes que Cristo teve, né, que Cristo tem. E às vezes a gente acaba imitando essa vida pela nossa própria força. Eu temo que uma grande parte de todos os cristãos já tenha vivido assim, talvez esteja vivendo assim, né? E o fruto que acaba saindo dessa vida não é de verdade. É assim como a fruta de cera. É uma falsificação, é de mentira. E a gente acha que é suficiente, vamos viver assim, tá tudo bem, quando Jesus tem muito mais. E por isso hoje nesse texto ele dá essa simples verdade de como cada um pode ter uma vida frutífera, dando fruto de verdade, assim como o Senhor intencionou. Vamos ver o primeiro versículo em que ele começa a falar dessa ilustração. Ele disse, João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vamos lembrar da cena, né? Última ceia, os discípulos receberam essas notícias perturbadoras, né? Jesus estava prestes para sair, deixando eles, teria uma traição, né? Teria negação e tudo isso. E Jesus deu várias promessas para deixar o coração deles em paz. A minha paz eu deixo com vocês, ele disse. E então, nesse momento, a ceia, né, esse momento de compartilhar a comida acabou. E no último versículo do capítulo anterior, Jesus disse: vamos levantar, levantem-se, vamos nos daqui. Então foi o final da ceia pascual, né? Em que os outros evangelhos dizem, e era de costume, cantavam salmos, né, eram os salmos 116 a 118, e aí Mateus e Marcos nos falam também que eles saíram rumo ao Monte das Oliveiras. Onde eles estavam nesse exato momento de João 15, a gente não sabe, mas eles estavam rodeados com essa figura da videira, né? De repente eles estavam, né, saindo
daquele aposento da sala onde eles estavam. Então, o que tinha acontecido? Eles tinham acabado de tomar o cálice da nova aliança, o fruto da videira, né? Talvez eles já tenham passado um pouco mais para frente, passando na frente do templo. E na porta do templo tinha cachos de uva de ouro, lembrando dessa figura que Israel é a videira do Senhor. Talvez eles já tenham passado, né, pelo Vale de Cédron ali, de repente já logo subindo o Monte das Oliveiras e viram realmente videiras de verdade ali no caminho. A gente não sabe exatamente onde eles estavam, mas com certeza tinha alguma coisa para que Jesus poderia até apontar. Olha, a videira, eu sou a videira verdadeira. Para os judeus não era nada novo em si, porque esse símbolo já vinha do Antigo Testamento, que Israel era a videira de Deus. Claramente falando em Salmo 80, versículo 8, onde diz: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Obviamente falando da nação de Israel. Só que no decorrer dos séculos, Israel, como nação, como videira, desapontou o Senhor, né? Isaías 5, por exemplo, fala da vinha, né, que é equivalente a esse símbolo. Uma vinha que Deus tinha cuidando o máximo, né, esperando o fruto, mas o fruto que veio era só uvas azedas. No caso, violência, injustiça, aflição. Jeremias 2 também fala que era uma videira seleta, a nação de Israel que se tornou degenerada e selvagem, correndo atrás de outros deuses. Então, né, Israel como videira não cumpriu o seu propósito. E Jesus fala nessa nova aliança que nós acabamos, né, de iniciar aqui, eu sou a videira verdadeira. Ele deu um novo significado a esse símbolo já existente. Ele disse: eu sou. Eu sou. É a sétima declaração que Jesus é Deus eterno, que Jesus é Deus todo-poderoso. E Deus enviou o seu filho Jesus para para ter certeza e verificar se tinha fruto na sua vinha, a nação de Israel. Essa é exatamente a parábola que Jesus tinha falado alguns dias apenas antes, em Mateus 21. Nós podemos ler 33 a 44, essa parábola da vinha, onde a gente entende claramente que a vinha era a nação que Deus tinha deixado, né, confiado nas mãos dos líderes, mas ao decorrer dos séculos, o que eles fizeram? Mataram todos os servos que Deus mandou, todos os profetas. E por último, a parábola diz, também mataram o filho, o herdeiro. E então Jesus termina em Mateus 21, 43, falando: essa vinha então será dada a um povo que dê os frutos do reino. Deus procura por um povo, né, a sua igreja, o povo da nova aliança, que dê os frutos do reino. Então, na nova aliança, Jesus é a videira verdadeira. Não quer dizer que Israel não é mais o povo de Deus, isso é importante, mas a vida agora flui através da pessoa de Jesus, não flui mais através de uma nação, né? É através de Jesus que se produz o fruto que o Pai estava esperando todos esses séculos da nação de Israel. E você entra nessa nova aliança através da fé em Jesus. Você não entra mais como era na antiga aliança através da circuncisão, né? Através da remoção do prepúcio, algo externo. Agora você faz parte, né, da nossa nação de Israel, você passou por né, por esse momento de circuncisão. Não, agora é através da remoção da carne, sim, mas de forma interna, do nosso coração. O pai, na nova aliança, continua sendo o agricultor ou o lavrador, dependendo
da sua tradução, aquele que cultiva, aquele que cuida da planta, aquele que faz tudo que é necessário para que essa videira, essa planta dê fruto. E no final, é ele que colhe o fruto, né, que recebe toda a honra pelo trabalho ótimo que ele fez, né? O fruto é dele, no final, ele que investiu, se cresceu alguma coisa é por causa do trabalho dele, né? E para ele desfrutar no final das contas. Versículo 8, a gente vai ver isso mais tarde. Ah, vamos ver o que o agricultor faz, qual o cuidado que ele tem com cada ramo para que dê fruto. Versículos de 2 a 3. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A gente entende que o desejo do agricultor é que o ramo dê fruto, né? O único propósito do ramo da videira é dar uvas. Essa madeira não presta para nada, você não pode usar para construção, você não pode usar para fazer utensílios, só realmente serve para dar frutos, né? E então existe o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto, em primeiro lugar. O ramo que não dá fruto, o agricultor conhece. Ele sabe a razão pelo qual esse ramo está sendo infrutífero. E aqui na NVI fala ele corta. Na Almeida, por exemplo, ele fala ele tira os ramos que não fizeram parte da videira, nunca fizeram parte, nunca produziram fruto. Deus sabe que não vão produzir fruto mais, não adianta ter esses ramos na videira, como por exemplo Judas, né, que foi removido, que foi tirado. Versículo 6, a gente vai dar uma olhada. Nesse caso também, o que resta é jogar fora e queimar, porque não dá para fazer nada com a madeira em si, se não der fruto esse ramo, né? Mas existe uma tradução alternativa, porque essa palavra cortar ou tirar literalmente quer dizer levantar. Então a gente pode sim traduzir levantar também, o que faz muito mais sentido, porque o ramo que ainda não deu fruto, o agricultor vem, ele levanta, ele eleva, né? Ele dá um suporte para deixar esse ramo afastado do chão, mais exposto ao sol, e era um costume comum nas vinhas antigas, né? É o que os agricultores faziam naquela época. No final, Deus sabe o tempo certo, né? Eu pesquisei um pouco no Google. A videira, a planta, inicia a sua produção apenas após 3 anos de plantio. Então Deus sabe quanto tempo demora para o fruto aparecer. Se você plantar uma videira, você não vai cortar todos os ramos depois de 2 anos porque não deu fruto. Porque se você é agricultor, você sabe que demora 3 anos para dar fruto. Mais ainda porque a palavra de Deus nos diz, em Mateus 12:20, no Antigo Testamento também, que o caráter de Deus, né, falando do servo Jesus, ele não quebrará o caniço rachado, ele não apagará o pavio fumegante. Então, não é do seu caráter de fazer algo assim, mesmo que você pareça que não esteja dando fruto nesse momento, ou temporariamente. Parece que você não tem nada para oferecer a Deus agora, né? E você se sente como se a sua vida espiritual estivesse por um fio. E você acha que Deus deve estar muito desapontado com a sua vida. Eu vou te falar só baseado em Mateus 12:20. Não descarta a si mesmo, né? Não fala, já era, eu não estou dando fruto, me corta logo. Não se descarta se Deus não te descartou. Se Deus fala, não, eu não te cortei, então não, você não se corta, fica aqui, fica firme. Mas existe também o ramo que dá fruto, né? Onde já é óbvio, é visível que está dando fruto. E o que acontece com esse ramo? Ele poda ou limpa, né? É a mesma palavra no original,
o que a gente tem no versículo 3. Vocês já estão limpos. Então, sim, existe o processo de podar, né? Na videira, os galhos quebrados, os galhos doentes precisam ser retirados, né? Porque esses galhos acabam sugando a força da planta, atrapalham talvez o acesso de luz, de ar para os ramos saudáveis. Geralmente são os ramos da parte inferior que roubam a energia, né? Que vem pelo chão, pelo solo, né? E aqueles galhos ali que não têm mais vida em si precisam ser tirados para que o ramo principal, né, possa utilizar toda a energia para o crescimento, para a produção dos cachos. E da mesma forma, Deus sim precisa cortar certas coisas da nossa vida. Tudo que atrapalha o nosso crescimento, tudo que atrapalha a produção de fruto na nossa vida. Então são essas prioridades que a gente dá para coisas, né, que só alimentam a nossa vida carnal. São costumes da nossa vida antiga que não condizem hoje com a nova vida que a gente tem em Jesus. Então você dá espaço muito para a preguiça, para a gula, para a inveja e tudo mais, e você não precisa mais disso. Você pode priorizar outras coisas na sua vida. Você talvez se preocupe demais com coisas materiais, ao invés de confiar em Deus. As influências do mundo que vêm para nos conformar, né, ao padrão deste mundo. Essa imersão na mídia, nas mídias sociais, né? E você acaba pegando essa mentalidade egoísta que a gente já tem por natureza, né? Pecaminosa, e a gente ainda alimenta com todos os comerciais e tudo mais que é jogado na nossa cara quando a gente está se alimentando dessa forma. Deus nos poda porque Deus nos disciplina, né? A Bíblia fala em Hebreus 12, por exemplo. Quando a gente vai andando na direção errada, Hebreus 12, 10 e 11 fala que Deus nos disciplina para o nosso bem, para que a gente participe da sua santidade. Ele quer que a gente tenha uma participação da sua santidade. Ainda fala essa disciplina produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então a disciplina não é legal quando a gente recebe naquele momento, mas produz fruto e a gente quer esse fruto. Eu falei do processo de podar, mas se a gente olhar literalmente, essa palavra quer dizer limpar, né? E os cachos de uva geralmente ficavam diretamente no chão. Então, ao amadurecer, o agricultor passava ali pelas videiras com balde de água para lavá-los, tirando a sujeira, tirando as teias de aranha, tirando o fungo para não apodrecer ali no chão, mas para realmente ficar, né, mais doce, mais cheio, para ter bastante fruto. Os discípulos, versículo 3, já estavam limpos, né? Porque houve já essa purificação inicial. Não é um pensamento novo, a gente já viu isso no capítulo 13, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Ele falou: não precisa lavar o corpo todo, vocês já estão limpos, apenas lavar o pé, né? Mas existe uma purificação contínua. Aquele que nasceu de novo precisa se manter limpo. E isso acontece através da palavra, versículo 3. Vocês estão limpos pela palavra. A palavra de Deus tem esse poder de nos purificar. Salmo 119, versículo 9, nos lembra disso, né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? O jovem, o idoso, não importa a idade, como a gente pode manter pura a nossa conduta vivendo de acordo com a tua palavra. É a palavra que nos purifica, obedecendo a palavra de Deus. É ela que nos mostra toda a sujeira que a gente tem, como se a gente estivesse olhando para um espelho. Eita, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Meu Deus, o que eu faço? Senhor, por favor, me ajude aqui. A palavra nos condena do pecado, né?
nos convence do pecado, inspira a santidade. Eu quero mais disso. Promove o crescimento, produz a fé em nós e revela Jesus. Revela a vitória que a gente tem nele, revela as promessas que a gente tem e principalmente nos revela que a gente não tem como viver a vida cristã por nós mesmos, pela nossa própria força. A gente depende de Jesus. Até aqui a gente pode resumir que o desejo é que o ramo dê fruto, né? A gente também viu que o Pai faz tudo o que é necessário para que o ramo dê mais fruto. No versículo 5 e no versículo 8, a gente vai ver que o objetivo mesmo é que dê muito fruto. Então, o ramo dá fruto, mas Deus faz de tudo para que dê mais fruto, com o objetivo de dar muito fruto. Que ramo você é hoje? Onde você se encaixa nessas categorias? Você não dá fruto, você dá fruto, dá mais ou você dá muito? E pensa comigo durante esse estudo nessa pergunta: o que precisa acontecer? O que você acha que precisa acontecer para que a sua vida possa dar mais fruto? O que precisa acontecer? Vamos ver agora versículos de 4 a 5 que nos falam desse relacionamento, né, na ilustração e então na aplicação para nós. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus já tinha falado, né, desse relacionamento íntimo para os seus discípulos. Ele já tinha falado assim: vocês em mim, eu em vocês. É, assim como o Pai está em mim, eu estou no Pai, vocês estão em mim. Eu imagino que os discípulos ainda estavam processando tudo isso. O que Jesus quer dizer? O que isso é na prática? A gente está tentando entender o que Jesus quis dizer. Então, essa ilustração da videira ajudou muito para entender, compreender o que Jesus quis dizer sobre esse relacionamento novo que eles teriam. Primeiro, a ilustração. Os ramos estão na videira e se tornam um só. São um só. É uma conexão vital entre ambos, né? E nessa conexão flui toda a vida da videira para os ramos. Toda a seiva, toda a energia, né? Todos os nutrientes são transferidos, enquanto o ramo está dentro da videira. E o sinal dessa vida ali são os frutos. O fruto que aparece então no ramo. Como diz aqui, o ramo não tem como dar fruto por si mesmo. Ele depende da videira completamente. Fora da videira, tira o ramo, não tem vida, né? Não aparece nada, por mais que ele tente, né? Ele precisa da videira. É a videira que produz o fruto, não os ramos. Os ramos apenas mostram esse fruto que a videira produziu, né? Essa vida que fluiu através dele é o fruto, é o sinal disso. Então, a gente entende que o fruto cresce naturalmente. Cresce naturalmente através dessa conexão com a videira. Não é pelo esforço do ramo, né? Não é, portanto, tentar, eu vou conseguir um dia, né? Eu nunca vi um ramo se espremendo, tentando e de repente aparece aqui a maçã. Não. O ramo está ali, uma boa, né? Feliz da vida, na videira, está seguro, está alimentado e aos poucos vai crescendo, né? Vai crescendo aquela jaca, vai crescendo aquela manga, né? Vai crescendo o fruto, vai crescendo a uva, né? Então,
Não é assim que do nada aparece através de um esforço muito grande e experimento. Não, é um processo natural que vem através dessa conexão, desse relacionamento permanente com a videira, uma dependência diária, uma dependência constante, que um dia que o ramo fala, eu agora não quero mais, então cortou o fluxo dos nutrientes da vida. Quer dizer que a única preocupação do ramo, né, por assim dizer, é permanecer na videira. E aí Jesus fala no versículo 4, a segunda parte, vocês também. E essa é a aplicação da ilustração. Vocês também não podem dar fruto. Sem relacionamento constante e dessa dependência de Jesus, não tem como. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de tudo que vocês precisam. Sem conexão com Ele, a vida não flui para vocês. A vida não flui através de vocês. Não tem fruto. E é aí que a gente vê tantos cristãos frustrados, cansados, né, exaustos, porque focam apenas no fruto. Né? O cristão sabe que o fruto deveria aparecer, né? Deveria existir algum tipo de fruto para a glória de Deus na minha vida. Mas o cristão, quando ele pensar que ele é responsável por produzir esse fruto, aí que ele complica a sua vida. Porque ele tenta produzir esse fruto pela própria força. Ele se esforça, né? Como esse ramo, vamos imaginar, ele se espreme todo. Cadê o fruto? Ele se espreme todo e tanto que, se sair um fruto, vai ser uma coisa azeda. Né? Ele pode até servir, mas aí ele está pensando o tempo todo nos outros que não estão servindo. E fica todo chateado com aqueles que não estão fazendo tanto quanto ele. Né? Ele pode estar ali, né, doando e dando o seu tempo e tudo mais, mas por dentro ele está irritado, ele está nervoso, ele está orgulhoso de si mesmo, porque olha o que ele está fazendo. Então é um fruto azedo, não é o verdadeiro. A gente não pode esquecer que a única forma do fruto vir é através do relacionamento com Jesus. É Jesus que produz o fruto em nós através do Espírito Santo. Ele fala: eu permanecerei em vocês, permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Eu sou a vida que vocês precisam, eu sou o poder, o amor que vocês precisam. E Jesus diria para você, caso você esteja passando por isso: meu filho, minha filha, relaxa, porque você está tão cansado, cansada, porque você está lutando tanto. Deixa comigo. Se você permanece em mim, eu permaneço em você. Eu faço a obra. Eu vou produzir o fruto. E aí a pergunta para nós, para não ficar desse lado da frustração, em que lado do ramo, para falar da videira, você está focando? Você está focando no lado do fruto, onde o fruto deve aparecer, ou você está focando no lado onde esse ramo está dentro da videira? Se você está focando muito do lado onde que produz o fruto, você está esperando o fruto aparecer. Se não aparecer logo, você vai se empenhar para produzir alguma coisa. Talvez porque esse seja o lado que o mundo consegue ver, que é mais visível, e você está até preocupado para pelo menos dar a aparência de uma vida cristã, uma vitalidade cristã. Mas se você está olhando para o lado que está conectado com a videira, você não se preocupa tanto com o fruto. Você quer ter certeza que o seu relacionamento com Jesus está bem. E se tiver alguma coisa errada, você vai se acertar imediatamente com Jesus. Você se deleita no seu relacionamento com Ele. Porque dá prazer ter comunhão com Ele. Não tem nada melhor do que gastar tempo com Ele. E é dessa forma que o fruto vai vir naturalmente. Não é se espremendo, não é tentando, não é se esforçando. O único lado com que nós precisamos nos preocupar, o único dever que nós temos é ter certeza que nós estamos bem
dentro da videira, permanecendo na videira. E aí, mal a gente percebe, a vida de Jesus vem borbulhando na nossa vida e o fruto vem naturalmente. Como a gente agora deve permanecer em Jesus? Como que isso acontece? E no versículo 5 ele nos lembra: eu sou videira, vocês são os ramos. Vocês dependem de mim. Vocês precisam permanecer. O que quer dizer isso? Permanecer literalmente é habitar, é continuar presente, né, nesse lugar, fazer o seu lar. Assim como Jesus disse já, o Pai e eu, nós viremos para fazer morada nos discípulos. Da mesma forma como Jesus e o Pai vêm fazer morada em nós, nós devemos diariamente tomar essa decisão conscientemente, que eu vou fazer a minha morada em Jesus, né? A minha vida está nele. Todo o meu ser está nele, o meu passado, meu presente, meu futuro. Eu vivo em total dependência de Jesus. Eu vou fazer de Jesus o centro de tudo que eu sou, de todas as partes da minha vida, todos os processos, todas as decisões da minha vida. Eu vou permitir que Jesus tenha total liberdade na minha vida para fazer o que Ele quiser. Eu vou buscar Jesus com todo o meu ser. Como diz em Lucas 10:27, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Essa é a única parte, né, esse permanecer com que a gente precisa se preocupar, em que a gente deve focar. E se existe algum esforço, por assim dizer, é nessa parte. Vamos permanecer nele. O autor de Hebreus descreveu isso dessa forma. Ele falou no capítulo 11, 4, versículo 11, assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Porque estar em Jesus é você descansar, é fazer Ele produzir o fruto em você. Mas o autor de Hebreus fala: esforcemo-nos. Se tem algum esforço que a gente precisa fazer, e parece até, né, uma contradição, se esforça para entrar no descanso. Mas não, esse é o lado que a gente deve focar. Ficar em Jesus, o nosso relacionamento com Ele. Porque também, versículo 5, sem Ele, esquece, não pode fazer nada. Vocês não podem fazer coisa alguma. Que, na verdade, é lógico, né? Se existe essa união tão forte, tão íntima, é impossível pensar que você pode fazer alguma coisa separado do seu amado, né? Porque no momento em que você escolhe andar o seu próprio caminho, você mesmo se corta do fluxo da vida. Mas você pode até falar: como assim não posso fazer, não consigo fazer nada sem Jesus? Eu consigo fazer muita coisa sem Jesus. Todo mundo que não tem Jesus consegue fazer tudo na vida, né? O ser humano consegue fazer muita coisa sem essa conexão com Jesus. Estuda, faz carreira, né? Forma uma família, né, casa e envelhece e tudo mais, e ainda bate no peito: olha só tudo que eu consigo fazer sem Jesus. O que eu quiser. Só que Jesus quer dizer, pode fazer muita coisa, mas não tem valor eterno nenhum. Não tem valor aos meus olhos, não pode fazer nada sem mim. O que o homem consegue produzir? O homem consegue produzir obras, mas Deus, a gente vê em toda a palavra de Deus, não considera a obra das mãos do homem, a obra da carne, né? A obra pelo próprio esforço. Já no começo, em Gênesis, a gente vê Caim oferecendo o fruto da terra, né, que ele ganhou com o suor do seu rosto, com seu esforço, e ofereceu sem fé, sem conexão. E Deus rejeitou. Abraão, por exemplo, tinha Ismael, com essa escapada com Agar, porque ele sentiu assim: eu tenho que dar uma ajuda para Deus
cumprir a promessa que ele fez, né? E ele ajudou de forma carnal, mas Deus não considerou Ismael como o primogênito, como filho, né? Porque quando ele pediu Isaque como sacrifício em Gênesis 22, ele disse: pega o teu filho, o teu único filho, sendo que tinha Ismael. Mas em relação à promessa, só tinha um filho, porque o outro era a obra da carne. O cristão pode correr o grande perigo de viver a sua vida como faz, né? Preciso fazer, eu preciso mostrar serviço, eu preciso fazer alguma coisa. E ele substitui o fruto verdadeiro por desempenho e ativismo. Quem, de repente, não tenha sido culpado um pouco disso durante a quarentena? Porque você não tinha mais as suas formas, né, com que você era acostumado de servir a Deus. Você não tinha mais as mesmas oportunidades de continuar o seu serviço a Deus, porque de repente você estava limitado em casa. Mas apesar de desfrutar, né, desse tempo que agora você ganhou no seu relacionamento com Deus para gastar com Ele, você de repente trocou o permanecer por um ativismo. E você não parou mais em casa, né? Com tanto tempo que você tinha, você não investiu no seu relacionamento, mas você acabou fazendo coisa, de repente até para se sentir útil. Mas a vida cristã não é fazer, mas ser. É desfrutar do relacionamento que você tem com Ele como filho de Deus, como filha de Deus. E o fruto, então, é consequência natural desse relacionamento. É isso que Jesus nos quer dizer. Versículo 5 ainda fala de muito fruto, né? Esse dará muito fruto quem permanece. Porque, como nós falamos, o desejo de Deus é que dê fruto, dê mais fruto, dê muito fruto. Mas isso só acontece da pessoa simplesmente permanecer em Jesus. E é importante a gente falar um pouquinho qual é esse fruto. Qual é o fruto que deve aparecer na vida do cristão? Qual é o fruto que Jesus produz em nós? E até através de Hebreus, através, né, de Isaías 5 e tudo mais, a gente entende que fala de um caráter, que fala do caráter de Cristo. Porque Deus quer fazer, em primeiro lugar, uma obra dentro de nós. E a gente vê em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é singular, o amor. Esse é o caráter de Deus. Deus é amor, a Bíblia nos fala, né? Ele quer produzir em nós o caráter de Cristo. E se a gente continua pensando nesse simbolismo, na ilustração da videira, dos cachos, né? Tem um cacho de amor que tem 9 características, 9 uvas ali, que tem tudo a ver com o amor, que é Gálatas 5, 22, 23, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então tem esse cacho de uvas aqui que Jesus quer produzir em nós. Você pode ter, sim, uma vida cheia de atividades cristãs, mas isso não te garante, né? E não quer dizer que você necessariamente vai ter o caráter de Cristo, que você vai se tornar semelhante a Cristo. Não, é o permanecer que produz o fruto de verdade. Mas claro é que quando a gente fala de fruto, isso também implica reprodução, porque todo fruto contém em si a semente ou as sementes para multiplicação. Então, Deus quer fazer uma obra em nós, mas Ele também quer fazer uma obra através de nós, né? E as outras pessoas que vão ser tocadas ao verem a nossa semelhança com Jesus. Frutos de verdade, como amabilidade, fidelidade, domínio próprio. De verdade, é algo que as pessoas vão olhar e falar: uau, eu quero uma coisa dessa. Na situação que essa pessoa passa, ainda tem alegria. Gente, olha só. Como pode ficar em paz, sendo que
perdeu o emprego, tem essas dívidas e não sei tudo mais. É pelo Espírito que esse fruto é produzido, permanecendo em Jesus. E para quem é esse fruto, a gente vai ver no versículo 8, claro que é para o Pai. O Pai é glorificado, o Pai é honrado, porque é Ele que investiu tanto para que tenha algum fruto, para que Ele possa se deleitar nesse fruto. Ele que vem para a sua vinha para procurar se tem algum fruto. E o desejo dele é que todo filho, toda filha dele dê fruto ao máximo possível. Né? Mais fruto e muito fruto. Mas, obviamente, tem mais gente beneficiado disso. Como nós já comentamos, o mundo vai ser beneficiado. Porque o fruto verdadeiro realmente dá gosto, né? De provar, dá vontade de provar também. O caráter de Cristo em nós mostra que nós realmente somos discípulos de Jesus. E nós somos beneficiados também, porque no final a gente tem uma vida plena, né? Uma vida que satisfaz, uma vida como Deus a intencionou, uma vida que você pode dizer: é isso que eu queria, é isso que me dá alegria, é isso que eu sei que agora estou cumprindo o propósito por qual eu fui criado. Mas existe, com tudo isso, o lado oposto, versículo 6. E as consequências de não permanecer em Jesus. Diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Não permanecer é a sua opção. Né? Não permanecer quer dizer não continuar. E se Jesus nos adverte dessa forma, quer dizer que é possível, obviamente, começar em Jesus, mas não continuar em Jesus. Mas olhando assim, eu acho que se faltar esse básico, se você falhar no entendimento, no básico do relacionamento com Jesus, e você não continua com Jesus, você provavelmente não entendeu a essência desse relacionamento desde o começo. Você não entendeu nada desde o começo. E a consequência é que você vai falhar em tudo na sua vida. Que uma vez que você está fora e não permanece mais, você não tem mais vida. A consequência é ficar seco, é ficar, né, infrutífero, é você então ser apanhado e queimado. Um dia esse ramo não tem mais o propósito, está fora. Mas até Jesus, interessante, foca no permanecer e não no fruto. Né? Ele começa o versículo 6, se alguém não permanecer em mim. Não como talvez a gente espere, se alguém não der fruto, esse vai ser jogado fora. Não, se alguém não permanecer em mim. Porque se é discípulo de verdade, aí permanece. E as implicações de uma vida falhada devem chocar mesmo. Como assim queimado? O que isso quer dizer exatamente teologicamente? Vamos deixar assim. Não é bom. Né? Ser queimado não é bom. Então, para dar mais importância ao seu relacionamento vivo com Jesus, você precisa permanecer nele. Até porque, versículo 7, vamos incluir 8 também, mesmo se a gente já tenha comentado um pouquinho, porque Deus usa isso para o seu reino. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Bom, a vida em união com Jesus é caracterizada pela palavra e pela oração. Duas coisas que a gente vê aqui. Né? Sem palavra, sem a oração, não tem como a gente se tornar mais semelhantes a Cristo. A gente precisa ter a palavra, o hábito de ler, o hábito de estudar e principalmente de aplicar, de obedecer a palavra de Deus na nossa vida. A gente precisa ter o hábito de orar, né? Sozinhos, nós mesmos, gastando tempo em oração, mas também orando com com outros.
E diz aqui, se vocês, né, permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês. A palavra permanece em nós, habita em nós, faz parte da nossa vida. E assim, com o tempo, o coração, a vontade de Deus se torna o que a gente quer também. Se torna cada vez mais a nossa vontade. E a gente passa a orar segundo a palavra de Deus que está em nós, que toma conta da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, e a gente acaba orando segundo a vontade de Deus. Porque o que a gente mais quer quando a gente permanece em Jesus e na sua palavra. O que ele quer, não mais o que eu quero. Eu posso ter desejos, posso ter vontades individuais, claro que sim. Mas eu detecto logo, isso daqui é uma coisa carnal. Isso daqui é uma coisa egoísta. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se eu permaneço na palavra, eu consigo discernir essas coisas e o que eu quero é orar também segundo a vontade de Deus. É tão importante ver o contexto sempre, né? Mas principalmente aqui, porque aqui você vê, olha, parece que Deus é um gênio da lâmpada. Posso pedir o que quiser, ele vai fazer. Mas o contexto nos diz que a promessa é feita para discípulos de verdade. Deus não é o gênio da lâmpada, né? Não, são discípulos de verdade que permanecem em Jesus, que permanecem na palavra, e a palavra dentro deles, que vão pedir essas coisas. Que a oração não é você conseguir que Deus faça a tua vontade. Não, é pedir que Deus cumpra as suas promessas. E aí você vai ver grandes coisas acontecerem. Porque a promessa é gloriosa, né? Pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. É a resposta garantida de oração se você permanece em Jesus. Você e eu, nós fomos feitos para dar fruto. E a gente fica frustrado quando a gente não vê esse fruto, sim. Mas não perca a essência da vida cristã, para não perder a alegria de andar com Jesus, de desfrutar de um relacionamento com Ele, de se deleitar nele. Foca em permanecer no relacionamento vital com Jesus. Foca no lado do ramo que está enxertado, né, que está conectado à videira, não o lado onde o fruto vai aparecer. Porque o fruto vai ser consequência natural se a gente está permanecendo na videira, que é Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa verdade tão profunda, porém apresentada tão simples, Senhor, através dessa ilustração. Senhor, nós te pedimos, nos ajude a lembrar dessa simplicidade, que a gente não complique a vida com o Senhor, perdendo a alegria, perdendo, Senhor, a nossa força, ficando frustrado, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, venha arrumar, Senhor, todos os nossos pensamentos, tira, Senhor, todas essas mentiras e mal entendimentos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a enxergar o Senhor como Tu és, a videira que, através de quem toda a vida flui para nós. E que a gente possa permanecer cada minuto, a cada segundo, a cada instante, Senhor, em Ti. Nos lembra, Senhor, para viver conscientemente na Tua presença, para receber tudo que o Senhor tem para nós, para que o fruto venha, para a glória de Deus Pai, para que o Senhor seja honrado através do fruto, para que o teu reino possa crescer, para que o mundo veja que nós somos os teus discípulos. O Senhor nos ajude a focar no relacionamento que nós temos no Senhor. E obrigado por estabelecer um relacionamento tão duradouro, tão maravilhoso, Senhor, tão seguro. Nós te louvamos e te agradecemos. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Abençoe a tua igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor, nesses dias difíceis a focar em Ti e a ficar encorajado, Senhor, por causa das Tuas promessas, o Teu Espírito que habita em nós e a Tua palavra que permanece em nós. Obrigado em nome de Jesus.
Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E espero que cada um de nós consiga cada dia mais viver esse relacionamento que Jesus trouxe para nós. Uma ótima semana para você. Até a próxima.